Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, deixa eu acertar o microfone aqui. Mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o RZTR11, mais um mês aí acompanhando este fundo do agro, né? Não é o Fiagro, nunca se esqueçam disso, o RZTR, assim como o Betal, não são Fiagros, eles são fundos imobiliários, tá? E esse mês, um mês tranquilo, né? Sem muita movimentação, o fundo comprou apenas uma fazenda. É engraçado porque nos últimos relatórios o Risa estava abrindo a carteira, comprando fazenda pra caramba, e esse mês eles sossegaram um pouco, compraram apenas uma fazenda, porém vocês vão ver que tem estruturação de mais uma compra. Então o fundo agora está com 21 ativos, como eu falei para vocês, teve a entrada na fazenda de Land Equity, né, que a gente vai falar um pouco sobre isso, inclusive eu já gravei vídeo sobre essa compra, 90 centavos, uma queda grande na valorização, no preço da cota, né? Deixa eu ver quanto que RZTR 90 e 61 caiu ainda mais. Isso aqui, pessoal, tá meio generalizado, né, nos fundos principalmente nos fundos de tijolo, essas quedas de cotação aí, então isso é normal. Um deságio aí grande, né, em relação ao valor patrimonial. Em relação à parte do desempenho, isso que a gente vai passar, porque a gente já falou bastante nos outros fundos, né? Em relação à safra do Terrax, estado do Mato Grosso, a colheita de algodão avançou bem, cerca de 90%, com o clima favorecendo tanto a colheita quanto atividades pós-colheita. Aqui, no caso, a falta de chuva facilita a colheita, né? Em Goiás, a colheita de milho safrinha está praticamente concluída, com produtividade um pouco superior à da safra anterior, isso é bom. No Tocantins, a colheita já foi finalizada, apresentando uma significativa melhora na produtividade média e em comparação à safra passada, também isso é muito bom. Miami e Piauí, a colheita também foi concluída, mas a produtividade foi um pouco menor nesses dois estados. E no Paraná, a colheita está quase finalizada, mas as produtividades ficarão abaixo do esperado devido às condições climáticas adversas no início da safra, como a gente vem falando aí já há algum tempo. Nas fazendas do Norte e Centro-Oeste houve pouco ou nenhuma precipitação nesse mês, um padrão esperado para o período, o que beneficiou as operações de colheita e pós-colheita. Então, pessoal, isso aqui é importante porque a chuva ela é importante na semeadura, na colheita não, né? Na colheita não. Então isso é importante. E um ponto que a gente vem falando aqui é que as possibilidades de melhora do agro agora para o final do ano, principalmente por causa da laninha, né? Que pelo que a gente tem visto aí, ela vai ter muita chuva, muita chuva. Aliás, se preparem, vai ter muita chuva. Bom, a partir das commodities, acho que não tem nada, a gente já falou isso em outros vídeos também. O fundo pagou 90 centavos, equivalente ao dividend yield de 0,96%, mas olha só que interessante, pessoal. Deixa eu pegar a calculadora aqui. Se a gente pegar hoje o Risa pagando 90 centavos, 90 vezes 12, dividido pela cota de hoje no mercado, que tá 90,61. Nós estamos falando, pessoal, de um yield de praticamente 12% ao ano, o que dá quase 1% ao mês. É muita coisa, né? É interessante pra caramba nesses preços aí, vocês ficarem de olho. Obviamente algumas pessoas ainda desconfiam desse modelo que o fundo traz, né? Então o fundo gerou 80, mesma coisa do mês passado, 87, pagou 90 centavos, ainda tem um saldo grande para acumulado, né, de 2,62. Aqui lembrando, pessoal, que esse saldo aqui não é o saldo do semestre, tá? Esse saldo é o saldo geral que o fundo tem, que ele pode ou não distribuir o que ele quiser. Em função, ele distribui obviamente os 95, mas sobrando ele pode guardar e fazer o que ele quiser com esse dinheiro, não precisa em tese distribuir, tá? Então isso é sempre importante de vocês terem. Inclusive eles falam aqui que é o saldo inclusive da Roma, né, que foi recebido, então não se assusta, vai ter pancada no final, não vai. Isso aqui é o acumulado do que o fundo tem, não somente desse semestre, tá? Bom, aqui é aquilo que eu falei para vocês, né, que o fundo ele comprou essa fazenda São Francisco, localizada no Cananara. Inclusive eu fiz um estudo disso, né, assistam o vídeo, é só pegar na playlist, né, do RZTR. A questão, eu peguei propriedades lá na região, mostrando que ele pagou barato pela região, né, por esse imóvel.
que é um imóvel da estratégia de Land Equity, juntamente com a Fazenda Clarão, que é aquela estratégia que o fundo compra, valoriza e vende mais para frente. Aí que tá, eu falei que estava calmo, né? A gestora também informa que até a data desse relatório possui um termo de compromisso de compra e venda para adquirir uma nova propriedade no Alto do Parnaíba do Maranhão por 27 milhões. É que ele não está falando qual é a estratégia que é para compra, né? Se é Land Equity, se é Buy to Lease ou se é leaseback. Eles falando aqui da questão da redução da taxa Selic, embora ela tenha aumentado, isso aqui inclusive é um grande risco do fundo hoje, embora ele está com uma taxa pré-fixada de 13,12% ao ano, muito boa. Aqui hoje a alocação, o fundo está com esse caixa, ele já está com a alocação alvo de 3%, ou seja, os recursos da terceira e quarta emissão, tirando esses 27 milhões aqui, é o que zerou os recursos das emissões, então agora o fundo é só performar tudo isso que ele comprou. Beleza? Aqui, pessoal, eu só coloco o principal risco hoje do RZTR que eu vejo é a subida da taxa de juros. Mas você fala, Eric, por que isso? Exatamente, pessoal, por causa do perfil que o RZTR tem de ser um fundo de papel de tijolo. Exatamente porque a grande parte dele eu compro a terra e arrendo essa terra. E fecho um pré-fixado, basicamente, de arrendamento que eu vou receber. E dou a opção de compra para o produtor comprar daqui a uma cacetada de tempo ao preço que eu paguei. Ou seja, eu não tenho ganho de capital na venda da fazenda. Porém, eu tenho como se eu tivesse... eu estou financiando o cara, o fundo está financiando o cara, antecipando para ele, e ele pode ir lá na frente comprar a fazenda de volta sem ter ganho de capital. Então, para o fundo, ele recebe o aluguel como se ele estivesse emprestando dinheiro e recebendo remuneração por ele, como se fosse o fundo de papel. Só que a grande vantagem é que o imóvel é passado para a matrícula do imóvel é passado para o fundo. Então, se o produtor deixar de pagar o arrendamento, o fundo toma a propriedade para ele. Que, inclusive, esse é um dos maiores potenciais que o RZTR tem. Assim, qualquer fazenda de arrendamento que o fundo tomar é um ganho colossal, pessoal. Se vocês não têm noção do ganho. Eu fiz esse estudo para os membros, aliás, se vocês tiverem interesse, tem um relatório, foi um relatório de setembro, que eu fiz um estudo sobre o RZTR e eu fiz algumas simulações mostrando para vocês o potencial de ganho caso uma dessas fazendas seja devolvida pro fundo, quer dizer, devolvida não, o fundo, o proprietário não fica inadimplente e o fundo toma essa fazenda. O ganho é colossal. Obviamente que para o produtor isso é muito ruim, então ele vai fazer de tudo para não deixar isso acontecer, o que também traz uma certa garantia para a RZTR, porque de qualquer maneira o produtor não quer perder a terra. Então pensa só, para o produtor, para o RZTR é quase um ganha-ganha. Ele ganha tanto na valorização se o cara deixar de pagar, ele toma a propriedade para ele, ou ele tem a garantia do recebimento desse pré-fixado aí de 13% ao ano, que é basicamente todos os contratos de arrendamento fecharam a 13%. E dá a impressão que as pessoas não entendem como a RZTR funciona e precificam ele até um tempo atrás como fiagro, e que na verdade não é, ele não tem risco de fiagro. Aliás, muito longe de risco de fiagro. Porém, com o aumento da taxa de juros, as pessoas começam a fazer comparação. Fala, pô, eu estou recebendo aqui com um pouco mais de risco, 13%, e na renda fixa 11%, 12%, eu vou sair fora da RZTR. E aí a cota desaba. Então, em tese, esse é o grande risco, né, que tem você investir e o fundo cair de cotação e você perder patrimônio, em tese, né? Bom, acho que era isso que a gente tinha para falar, nada de novo no fundo, não ser a compra da fazenda do Canarana, né? Canarana no Mato Grosso, e agora tem mais um compromisso de compra e venda aí engatilhado. Vamos ver saindo o fato relevante. Se eu ver que for interessante, eu já trago o vídeo antes ou deixo para trazer no próximo relatório. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.